Oi pessoal, eu sou a Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. Opinando casais de com carinho kit. Mas antes de começar, você deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideias de filmes, sites pra mim fazer opinando casais aqui nos comentários. Inclusive, sobre o Opinando Casais de Glee, que eu falei que ia voltar no mês de fevereiro, ele volta no dia 6. Né? Ele volta não, né? Eu vou começar ele no dia 6. E ele vai sair domingo sim, domingo não, exceto nesse, acho que ele vai sair dia, não é nem dia 6, é dia 9, falei errado. Ele volta dia 9. E aí ele vai sair dia 9 e dia 20? Ixi, agora eu já não lembro. Acho que é 16, dia 9 e dia 16. É, ele vai sair dia 9 em um, dia 16 em outro, porque provavelmente vai ter parte 1 e parte 2. Se bobear vai ter até 3, porque tem muito casal em Glee. E no dia 23 sai o Opinando não, sai o Conhecendo. Por isso que ele não vai sair, dia 2 domingos seguidos, porque no outro domingo, se eu fizesse dias domingo sim, domingo não, seria dia 23 vai sair o quadro Conhecendo, que pra quem viu o vlog aí de 6 anos do canal, sabe, eu dei umas dicas lá de quem que vai ser o próximo do Conhecendo. Inclusive, em março, eu já tinha decidido qual vai ser o famoso Conhecendo, mas eu acabei mudando, porque como a gente tem uma atriz brasileira concorrendo ao Oscar, que é a Fernanda Torres, eu resolvi fazer o Conhecendo da Fernanda Torres, que vai sair no dia que for o Oscar, que eu acho que é dia 2 de março, se eu não me engano. Inclusive, em maio também vou fazer o Conhecendo da Lady Gaga, porque a Lady Gaga vai fazer um show no Rio de Janeiro. Então eu resolvi fazer, eu acho que é em maio, se eu não me engano, o show dela. E eu vou fazer o Conhecendo dela, que vai sair no dia do show dela. Eu decidi fazer isso. Então agora vamos começar o vídeo. Eu vou falar primeiro os casais da primeira temporada, pra depois falar da segunda temporada. E o primeiro que eu vou falar é o Day e a Kitty, que, se não fosse pela segunda temporada, eu colocaria eles no shippo, mas eu vou pôr eles no meio termo, porque eu não consigo colocar eles no não shippo, porque eles eram o meu casal favorito até a segunda temporada. Inclusive, pra quem não conhece esse quadro que eu acabei esquecendo de explicar, eu peguei todos os casais com carinho kit, pelo menos todos que eu lembro, e eu tenho 3 categorias pra colocar eles, que é o shippo, que é os casais que eu mais gosto, o meio termo, que são os casais que, se não tivesse ficado junto, pra mim, tudo bem, se ficar junto também. E o não ship, que são os casais que eu realmente não gosto. Então, o D e a Kitty eu ponho no meio termo, porque apesar de eu gostar muito desse casal, hoje em dia acho que eu gosto mais da amizade deles do que como casal, mas eles eram o meu casal favorito, então eu não consigo colocar eles no não ship. Então eu ponho eles no meio termo. Miho e Kitty. Esse é um casal que na verdade rola desde a primeira temporada. Mas rola mais, esse casal rolou mais nessa segunda do que na primeira. Na verdade, não é que rolou mais nessa segunda, né? Mas pode ser que na terceira role mais. E por incrível que pareça, hoje eu coloco eles no shippo, porque eles eram um casal que eu não gostava na primeira temporada. Porque eu queria muito que a Kitty ficasse com o Dan. Então eu não gostava deles. Eu fui começar a gostar deles a partir do penúltimo episódio da segunda temporada de Com Carinho Kitty. E inclusive é a mesma coisa que eu tive com o casal Fabrício e Anitta de Volta aos 15. Eu só fui gostar deles no final da segunda temporada. E com a Kitty e o Minho foi a mesma coisa. Então por isso que eu coloco eles no ship. Inclusive ansiosa por uma terceira temporada. Yuri e Kitty. Então, eu não sei se eu ponho no não ship ou no meio termo. Porque ao mesmo tempo que eu gosto delas duas, eu prefiro elas como amiga do que como um casal. Então eu não sei, mas eu acho que vou pôr no meio termo, porque eu acho que eu não colocaria elas no não shippo, porque eu gosto delas duas, mas eu acho que eu prefiro mais elas duas como amiga do que como um casal, mas eu ponho elas no meio termo. Miho e Madison. Eu gostei desse casal, só que hoje em dia eu acho que, não sei, eu acho que eu ponho no... Eu não sei se eu... Na verdade, eu acho... eu ia falar, eu ponho no shippo, mas acho que ponho no meio termo. Porque hoje em dia eu prefiro ir com a Kitty. Mas eu tinha gostado bastante, né? Se não fosse pela segunda temporada, eu tinha colocado eles dois no shippo. Mas
causa da segunda temporada, eu coloco eles no meio termo. Próximo é Yuri e Juliana, e elas duas eu coloco no ship. Inclusive, eu tô com raiva dessa segunda temporada que fizeram as duas terminarem. Porque, como eu falei, eu prefiro a Yuri com a Juliana do que com a Kitty. Por isso que eu não coloco. Por isso que eu não coloquei a Yuri e a Kitty no ship. Porque eu prefiro ela com a Juliana. Então eu ponho elas duas no ship. A Juliana e a Yuri. Dei Yuri eu coloco no ship. Apesar disso aqui não ser bem um casal, porque na primeira temporada os namoros dele eram de mentira. Mas eu coloquei eles mesmo assim nessa lista. Mas eu não gosto desse casal. Eu gosto muito da amizade do Day com a Yuri, inclusive. Mas eu ponho ele. Mas como casal realmente não dá pra mim. Kill e Florian. Eu acho que eu ponho no meio termo. Por causa dessa segunda temporada também. Porque eu gostava muito do Florian e do Kill. Era um dos meus casais favoritos junto com a Kitty e com o Day. Inclusive na primeira temporada. Mas depois dessa segunda temporada, eles passaram pra meio termo. Mas eu não coloco eles no meu chip porque eu gosto bastante. Então, por isso. Que eles vão pro meio termo. Mas eu gosto bastante desse casal. Miho e Stella. Depois da raiva que eu passei com a Stella nessa segunda temporada, acho que eu ponho eles dois no meu chip. Eu tinha gostado desse casal até o final dessa segunda temporada. Então eu ponho eles no não chip. Por causa dessa segunda temporada. Inclusive agora que começa os casais da segunda temporada. Né? Começou com Miho e Stella. Kitty e Pravina. Essas duas, como não teve tanta cena assim delas duas como casal assim, só teve acho que nos 3 primeiros episódios, eu coloco no meio termo, porque eu gostei delas duas, mas não teve tanta cena assim pra mim ao ponto de eu colocá-las no chip, então eu ponho elas no meio termo. Kill e Jin, esses dois eu coloco no chip. Eu gostei muito desse casal. Não tinha gostado muito no início, quando eu comecei a assistir a série, mas no decorrer dessa segunda temporada, eu passei a gostar muito desse casal, então por isso que eles vão pro chip. Day e Eunice. Eu acho que eles dois eu ponho no meio termo. Não teve tanto, assim, cenas. Nem que não teve tanta cena, mas foi um casal que, assim, quando eu vi, já estavam juntos. Então, eu acho que eu ponho no meio termo, porque eu não tenho tanto apego nesse casal. Apesar de eu ter gostado, não é o meu casal favorito. Então, por isso que eles vão pro meio termo. O último que não é um casal, é meio que rolou esse casal ali no final da segunda temporada, que é Pravina e Juliana. Elas eu ponho no chip, porque eu prefiro a Juliana com a Yuri. Então eu não ponho ela no meio termo, porque eu não gosto muito da Pravina com a Juliana. Eu acho que eu prefiro ela com a Kitty do que com a Juliana. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar um canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar de vídeos, séries, filmes, pra fazer esse quadro opinando aqui no canal.